Oi gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal, sejam bem-vindos a mais um Momento da Palavra. Hoje estaremos fazendo a menção da Palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo de número 19, a seguir, que nos diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apresentando-se desceu e recebeu-o com júbilo, e vendo todos isso murmuravam dizendo, que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadripliculado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Palavra bastante conhecida, palavra bastante pregada, e o livro de Lucas ele é rico em detalhar, em descrever as atividades de Jesus Cristo quando ele estava aqui sobre a terra. A Bíblia diz que, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem por nome de Zaqueu. Zaqueu era publicano, cobrador de impostos, colhia impostos para o governo, era um homem rico, um homem que morava em uma boa casa, que tinha uma boa estrutura de vida, tinha bens materiais, mas Zaqueu ele decide conhecer Jesus. Zaqueu, a Bíblia nos dá detalhes aqui que Zaqueu era um homem de pequena estatura, ou seja, era um homem baixo. E aonde Jesus passava, por onde Jesus andava, sempre havia uma multidão. Sempre havia alguém acompanhando Jesus. E Zaqueu fica sabendo que Jesus vai passar por determinado lugar, por determinada ocasião, ali perto da sua casa. E Zaqueu, ele não mede esforços. Ele não mede esforços para conhecer e para ver Jesus, porque era o desejo do seu coração. A Bíblia diz que Zaqueu ele sobe em uma figueira. A Bíblia diz também que a figueira era brava. E quando se fala que a figueira é brava, porque a figueira provavelmente teria espinhos, me permita aqui conjecturar. Mas Zaqueu vence os espinhos, Zaqueu vence a árvore porque ele era pequeno, e ele sobe com o único propósito, com o único objetivo de ver Jesus. Só que mal sabia Zaqueu que Jesus não precisa que ele suba numa árvore para que ele possa ver, porque o Senhor já o conhece, Zaqueu. Só que Zaqueu faz isso. Na sua lógica humana, ele subindo na árvore seria muito mais fácil, e logicamente seria, subir na árvore e ele iria ver Jesus e conhecer o Mestre, conhecer o Rei de Israel que passava por ali. Quando Jesus vem passando, a Bíblia diz que quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apresentando-se desceu e recebeu com júbilo. E vendo tudo isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadripliculado. Jesus, quando vê Zaqueu naquela árvore, naquela figueira, ele manda Zaqueu descer depressa, porque o Senhor vai repousar na casa dele. Porque naquele dia, o Senhor tinha marcado um encontro para entrar na casa de Zaqueu.
E o Senhor disse que haveria salvação para a casa de Zaqueu naquele dia, porque o Senhor iria pousar naquela casa. E repare num detalhe interessante aqui. O Senhor Jesus só entra na casa de Zaqueu depois que Zaqueu desce. Para você que já entendeu a palavra, é necessário descer para que o Senhor possa adentrar nas nossas vidas, nas nossas casas, na nossa situação, nos nossos problemas, nas nossas adversidades. É necessário orar, é necessário buscar como Zaqueu buscou, fazer um esforço. Só que o povo não entendia o que Jesus estava fazendo. Porque o povo começaram a murmurar. Este homem vai entrar na casa de um homem pecador? Me permita a expressão aqui, em outras palavras, a Bíblia não diz, mas me permita a conjectura aqui. Vai entrar na casa desse homem que colhe impostos nossos para o governo, desse homem que rouba da gente, porque Zaqueu era visto como um ladrão da sociedade, um cobrador de imposto do lado do governo. Mas o Senhor Jesus Cristo veio para salvar Zaqueu, não para condenar Zaqueu. E ali já havia uma transformação no coração e na vida de Zaqueu, porque ele decidiu aceitar Jesus Cristo em sua casa, na sua vida e na sua morada. Porque ele disse para o Senhor Jesus: Senhor, eis que eu reparto os meus bens com os necessitados. E se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então, a gente vê aqui que Zaqueu ele abandona seu status. Zaqueu ele deixa para lá a sua, como podemos dizer, a sua importância naquele lugar. Quem sabe era respeitado por ser um algo forte do governo, um cobrador de imposto. Zaqueu tinha tudo, mas faltava a presença de Jesus na sua vida. E talvez a vida também seja assim. Talvez você também tenha tudo, se pergunta: Senhor, mas eu tenho tudo, e ainda assim te falta alguma coisa. Você tem uma casa boa para morar, você tem uma vida estável, você é estruturado, mas há um vazio dentro do seu coração que só pode ser preenchido pela presença de Deus. Há um vazio dentro de você que só vai ser preenchido pela presença do Espírito Santo quando você aceitar Jesus e der lugar para Ele trabalhar na sua vida, ou receber Jesus na sua casa, no seu coração. E Zaqueu ele se desfaz do que impedia dele receber Jesus. Há um esforço de Zaqueu. Ele sobe na árvore e o Senhor manda ele descer, porque o Senhor já conhecia o coração de Zaqueu. O Senhor também conhece o teu coração. O Senhor também conhece a tua história. Mas depende de você abrir seu coração, abrir sua casa, convidar Jesus para fazer morada, para mudar a sua história e para preencher esse vazio que você sente no seu coração. Por muitas das vezes você até mostra uma alegria por fora, até sorri, talvez busca alegrias momentâneas nesse mundo, nos prazeres terrenos, na bebida, no álcool, né? Nas drogas, quem sabe em outras coisas. Então, você precisa simplesmente de Jesus, porque Ele é quem vai preencher esse vazio que há no seu coração. Mesmo buscando alegrias em outros lugares, você só vai ter alegria realmente na presença de Deus, quando você tiver a presença do Senhor Jesus na sua casa, na sua vida. Amém? Esse foi mais um momento da palavra e fica aí. Um forte abraço e até o próximo momento da palavra. Amém?